Bem-vindos ao episódio 2 do nosso evento, que é direcionado a você que já estudou para a prova do Enem, já estudou para a prova do vestibular, não conseguiu o resultado que queria e vai fazer mais um preparo para poder alcançar a aprovação. E galera, ontem tivemos o episódio 1 com a Gabi, entregamos um conteúdo muito denso, muito importante para você que vai recomeçar os estudos para a prova do Enem, e eu falei para vocês que hoje no nosso episódio 2 nós teríamos um outro convidado mais do que especial, uma pessoa, para vocês terem ideia, que já tirou mais de 800 pontos no Enem por 4 anos seguidos, faz mais de 830 pontos de média no Enem, super referência no assunto e que vai poder ajudar vocês a reiniciar os estudos para alcançar um melhor resultado na prova do Enem 2023. E antes de tudo, vou apresentar ele, quero que ele se apresente aí para vocês. Humberto Manarino, seja muito bem-vindo. Pô, Vini, muito obrigado mesmo. Salve, rapaziada, todo mundo que está assistindo. Muito obrigado por ter me convidado. Imagina. Aqui eu tenho certeza que a gente trouxe muito conteúdo legal para as pessoas. Eles vão adorar acompanhar a gente aqui com essas dicas que nós preparamos. Perfeito, Humberto. Gente, o Humberto, ele é basicamente a maior referência que vocês poderiam tirar a nível de Enem. E eu decidi trazer ele exatamente porque ele é uma pessoa que já fez o Enem por vários anos, né, Humberto? Já fez Enem desde... Há quantos anos tu faz Enem? Cara, esse foi o 7º Enem que eu fiz. 7º Enem? 7º Enem. No começo eu fazia a prova de brincadeira, né? Não entendia muito como funcionava o sistema das questões, mas quando eu peguei para realmente estudar a prova, comecei a consistentemente tirar nota maior do que 800 de média. E desde então eu sempre tiro nota mais de 800 e espero poder acrescentar aqui nos estudos que as outras pessoas também consigam. E o mais importante do que tirar nota boa é entrar na faculdade. Exato. É o nosso objetivo aqui, é botar o pessoal na faculdade É o objetivo. o quanto antes. Fazer a galera tirar mais de 800. Perfeito, Humberto. E eu acho assim, é muito importante a gente já começar então entregando conteúdo pro pessoal. E antes de eu já te fazer a primeira pergunta, eu quero até avisar pra galera o seguinte, ó. Durante a live, vai anotando tudo que a gente vai passando aqui, tudo que o Humberto vai falar, porque é dessa forma que você consegue extrair melhor o conhecimento para depois revisar, né? A gente vai falar muita coisa importante. Então, para você não se perder, anota, deixa tudo isso registrado para você poder retomar isso ao longo do tempo e conseguir fazer uma boa preparação pro Enem. Humberto, vamos lá. Cara, o que é, assim, a primeira coisa que você fala que é o mais importante pro aluno que vai recomeçar os estudos pro Enem, que vai agora começar esse preparo, pensando na prova do Enem 2023 mesmo? Recomeçando os estudos agora, né? Isso. Acabou de sair as notas do Enem, esta semana saiu, o pessoal ainda tá com sangue quente, Exato. porque não sabe exatamente, nem começou o SISU, poxa. O pessoal ainda nem sabe direito se as notas de corte vão aumentar ou diminuir, então ainda tá muito com os nervos à flor da pele. Sim. Então, aquilo que a gente estava até comentando antes de começar a gravação, eu acho que tá no momento de recomeçar devagar. Recomeçar sem se cobrar tanto de já estar no pique dos estudos, porque a gente acabou de voltar, né? Acabou de ser liberadas as notas do Enem, as pessoas ainda estão nervosas e ninguém é uma máquina, você não é uma máquina, então tudo bem ir recomeçando aos poucos, tendo compreensão consigo mesmo, tendo compaixão consigo mesmo. Muito provavelmente quem está assistindo a gente aqui teve uma nota que não foi o esperado, porque se tivesse totalmente confiante, nem estaria preocupado em recomeçar os estudos. Então, talvez grande parte das pessoas tirou uma nota abaixo, aquém do que estava esperando. Então, primeira coisa é ter compaixão consigo mesmo. Ter compaixão porque todo mundo é humano e, aos poucos, você planejar os seus estudos. Aqui a gente vai trazer várias informações de como planejar melhor um ano inteiro de estudos. Mas eu acho que é o principal, as pessoas esquecem o lado humano da coisa. Porque quem faz a prova, quem faz os vestibulandos, é um ser humano que está ali. E às vezes erra uma questão, caiu em uma pegadinha, e às vezes é essa questão que é o diferencial entre ela ter sido aprovada ou reprovada. Exato. Você vai se forçar a voltar a estudar naquele pique que estava no ano passado, com esse psicológico, você não vai durar muito. E o Enem é uma prova de resistência. Não só a prova em si, mas também a preparação para a prova é um preparo de resistência. Então eu acho muito importante começar devagar, mas importante nunca parar. Nunca parar. Se você começa a se planejar e tem esse planejamento, mantenha-se nesse planejamento, mesmo que tenha dias melhores, dias piores. É importante você se manter ativo, porque senão, se parar, o sangue esfria e acaba que não consegue retomar o pique ao longo do ano. Perfeito. Muito um aspecto de consistência, né? Consistência. Eu gosto até de falar assim, é melhor às vezes o aluno ele estudar por 300 dias, 4 horas em cada dia, do que ele estudar 8 horas por dia por apenas 100 dias. No final das contas, a consistência ela acaba vencendo essa intensidade.
horas. Ninguém aguenta não, ninguém 8 aguenta. horas por dia. Exato, e tipo, de forma contínua, porque o aluno que estava estudando por Enem em 2022, ele parou os estudos muito recentemente. Então é aquela questão de você ir aumentando a intensidade gradualmente até pegar o ritmo para poder encarar o estudo de uma só vez. A Gabi ontem até comentou isso, ela foi o quinto ponto que ela listou pra gente, que ela falou que um dos diferenciais que ela sentiu pro estudo para ela ter garantido a aprovação com o Enem 2022 foi ter estudado menos, no lugar de fazer um estudo super saturado, né? Menos, realmente. Às vezes é aquele clássico, menos é mais. Exato, menos é mais, porque faz toda a diferença para poder começar aumentando o pique gradualmente. Isso aí é uma informação legal, eu não tinha raciocinado em torno disso. Posso fazer um comentário Claro, sobre isso? todo. Sobre especialmente esse menos é mais. Tem gente que procura o máximo de informação possível, procura uma playlist no YouTube que tenha todas as vírgulas de todas as fórmulas, até as fórmulas que não vão cair no Enem, e ela acha que está arrasando. Mas 90% daquilo não cai no Enem e é só o cérebro fica super saturado de informação. Sim. Quando você retira tudo que não vai cair no Enem e você se foca justamente no que mais importa, você percebe que o Enem é uma prova que não cobra tanto decoreba em si. Ele é uma prova muito mais interdisciplinar, que a gente vai conversar aqui nesse papo ainda. E se você entende o que de fato é o Enem, você consegue aumentar a sua nota, conseguir esse 800, sem precisar se desgastar tanto ao longo do ano. Boa, boa. Acho que tem muita relação até com aquele ponto 2 que a gente havia até listado, que a gente vai entrar nele ainda de forma mais profunda, que é a ideia de o aluno entender também a lógica por trás da prova do Enem. Que o Enem não é um vestibular qualquer, o Enem ele é uma prova que está à frente do seu tempo, como você havia comentado. Ele é uma prova muito mais técnica no sentido de que não exige apenas o conhecimento decoreba, mas o raciocínio também por trás de cada competência e habilidade que são requisitadas nas questões do Enem, né? E eu acho que isso tem muita correlação até com um ponto que é importante ressaltar para o pessoal, que é a maneira como a galera deve encarar o estudo teórico agora também no primeiro instante do ano, não é? Não focar, num primeiro momento, muito apenas em realizar as questões, considerando que essa pessoa ela tem tempo para fazer um devido aprofundamento, para depois partir para esse lado mais prático, né? Sim. Dá pra gente falar de muitas coisas a partir dessa sua fala. A parte da teoria por trás, vamos falar muito disso, da matriz de referência que você comentou. Mas um comentário que eu acho essencial para as pessoas entenderem é que, isso é polêmico falar, mas é algo importante de ser dito. O Enem é uma prova muito inteligente. Não é porque os alunos do ensino médio não estão aprendendo isso na escola que o Enem é uma prova ruim. O ensino das escolas públicas é terrível. Não chega no nível do Enem, mas o Enem em si é uma prova extremamente inteligente. Sim. É uma prova que foi construída para o século XXI, enquanto todos os outros vestibulares são vestibulares construídos no século XX, pegando conhecimento de século XX. Mas o aluno de século XXI, ele não é cobrado o decoreba. Decoreba você joga no Google e você acha aquela informação. Não é isso que o Enem está cobrando. E quando as pessoas perceberam que de fato o Enem está cobrando, que nós vamos justamente comentar sobre a matriz de referência, sobre as competências, sobre a interdisciplinaridade do Enem, isso é o Enem. E quando você domina por trás o que é o Enem e como ele é uma prova tão inteligente, que está testando as habilidades que nem os próprios alunos entendem, quando você domina isso, você chega no 800, você consegue dominar o Enem. Você vira um mestre do Enem. Você vira literalmente um mestre do Enem. O padrão mais 800 do Enem. O padrão 800 mais. Perfeito. Mas a galera não entende isso. Eles acham que o Enem é decoreba. Quanto mais você decorar, mais você vai fazer. Só que não é assim que funciona o Enem. O Enem é uma prova muito inteligente e a gente precisa dominar o que são essas habilidades e competências que a gente ainda vai falar aqui. Legal, legal, Humberto. E assim, até pegando o gancho com o que tu comentou acerca da teoria. Se, por exemplo, eu fui um aluno que estudei para a prova do Enem, não consegui o resultado que eu queria, eu vou recomeçar os meus estudos. Como que você indicaria que eu estudasse em relação a esse domínio teórico, a esse ponto da teoria que você comentou que é importante? Sobre a teoria. Eu acredito que o Enem é uma prova que, claro, você precisa dominar a teoria, mas não é naquele esquema de você colocar em caixinhas. Por exemplo, química, física, biologia. Tem uma questão do Enem que eu adoro falar, é uma questão que relaciona física, química e biologia. Era mais ou menos uma questão sobre combustíveis fósseis, e você tinha que entender a formação dos combustíveis fósseis. Aí parece combustíveis fósseis até parece coisa de geografia, né? Sim, Então é uma mistura de tudo. E era uma questão mais ou menos sobre conversão de energia. O que estava acontecendo, você lembra dessa questão? Lembro. O que está acontecendo quando você queima o combustível fóssil? Era uma questão de conversão de energia química em energia térmica.
Era um processo, eu lembro dessa questão, ela pedia qual que era o tipo de energia envolvido nas transformações. Exato, né? Exato. Não era uma questão de química, não era uma questão de física, nem de biologia. Era uma junção. Era uma junção de tudo. Como que você estuda isso? Não é por tópicos. Por exemplo, você pega uma lista e você decora os tópicos. Ah, esse tipo de energia é assim, esse tipo de energia é assado. Então, o que eu diria para você dominar a teoria por trás? Sim. A base de cada conhecimento. Se você entende de fato o que está acontecendo, o que é uma conversão de energia? Você estuda o que é uma conversão de energia? Não, tem gente que só decora. Só decora, energia tal vira tal. Mas isso não é o Enem. No Enem você precisa dominar o fundamento por trás, a base por trás. E quando você domina a base por trás, as coisas começam a se interrelacionar. E é a partir daí que começa a se formar a mágica. A mágica de você perceber que não precisa decorar 1 milhão de conhecimentos para você ir bem no Enem. Você precisa entender como que os assuntos estão relacionados e até porque se chama ciências da natureza. Sim. Não é uma prova de física, não é uma prova de química, é uma prova de ciências como um todo. Sim. Por que você vai decorar tópicos específicos de cada um se não é assim que o Enem, que é o vestibular que você vai fazer, está cobrando? Perfeito, perfeito. Então é muito uma questão de o aluno analisar cada disciplina como tendo seus devidos conteúdos, mas não enxergar isso de forma segmentada, porque elas não estão colocadas ali de forma a estarem cada uma em uma devida caixinha. É tudo interrelacionado. E eu acho que isso tem muito um ponto importante nesse começo de preparo, até para o aluno não pular aqueles assuntos que seriam a base. Porque, poxa, às vezes se ele não entende o que é uma transformação de energia ali no início do estudo, ele vai ter dificuldade lá na frente para poder correlacionar a energia mecânica com a devida energia térmica ou com a energia química. E isso, assim, para todos os demais assuntos que vão se interrelacionar dentro da prova, porque isso acontece muito. Eu acho que na prova do Enem 2022, a gente teve mais de 10 questões de ciências da natureza que era uma relação de mais de 2 disciplinas. A gente tem que conhecer mais de 2 matérias em conjunto para interligar aquilo e ter um melhor desenvolvimento. E talvez, até agora, passando para o outro ponto, isso pode ter muita relação com a matriz de referência do Enem. Sim. E aí, assim, essa parte eu vou deixar mais a seu cargo, porque eu sei que você entende melhor acerca disso. E eu acho que é um ponto importante, porque muita gente não sabe o que é a matriz de referência do Enem. E isso é o que muitas vezes faz com que a pessoa não entenda que o Enem é uma prova diferente, que o Enem não é um vestibular qualquer, né? Então, assim, o que tu diria em relação ao aluno que não conhece a matriz de referência e que quer conhecer para ter esse conhecimento adicional sobre isso? O que ele pode fazer para dominar isso melhor? Bom, em primeiro lugar, reforçar aquilo que eu falei antes. O Enem já é uma prova muito inteligente e à frente do seu tempo. E, a partir de agora, eu acredito que vai ficar ainda mais interdisciplinar com esse novo formato de Enem, que há uma semana o novo presidente do INEP confirmou que o Enem vai mudar em 2024. Então o Enem 2023 ainda vai ser no padrão atual, mas a partir de 2024 pode ser que seja em 2 etapas e seja cobrado ainda mais assunto interdisciplinar. Vamos colocar assim, a movimentação das questões do Enem, a tendência do Enem é se tornar cada vez mais um vestibular de século XXI. E por que eu estou falando muito de século XXI? Recentemente eu conversei com um professor especialista em linguagens. Sim. E ele é excelente em linguagens e ele entende sobre a matriz de referência. Ele que me apresentou a matriz de referência e o estudo por habilidades. Então, quero explicar um pouco o que é essa matriz de referência, o que são as habilidades e competências e por que eu estou falando tanto disso de século XXI. Século XX é o século do decoreba. Quanto mais conhecimento você tem, mais inteligente você é. Século XXI não é assim. Você tem o Google. Você joga no Google, você obtém uma informação. O que o Enem está cobrando e que as pessoas ainda não entenderam que o Enem está fazendo isso. E aí acham que o Enem é difícil. O que o Enem está cobrando? Ele está cobrando habilidades de século XXI. Interrelacionar os conhecimentos, identificar padrões. Esse tipo de coisa que uma máquina está começando a aprender a fazer, mas eu acredito que o ser humano... Esperamos que não exceda nessa demais. Geração a gente ainda consiga ser especial. Na próxima, boa sorte à próxima geração para superar as máquinas. É isso. Mas a matriz de referência basicamente é o edital do Enem. O que é a matriz de referência? Cada matéria, cada área do conhecimento tem algumas habilidades específicas que são cobradas. Eu ainda estou aprendendo sobre a matriz, ainda vou preparar conteúdo no meu canal sobre isso, mas as habilidades são basicamente interrelacionar algumas áreas do conhecimento, identificar padrões, como esse exemplo que eu dei para você. Muito mais do que você saber a conversão de energia em si,
é você saber como que isso está relacionado com a física e com a química. Se você que está assistindo ainda não viu o que é a matriz de referência, procura, joga no Google, matriz de referência do Enem. Você vai ver que tem várias habilidades, são 30 habilidades de cada uma, se eu não me engano, talvez tenha mais ou menos, mas são 30 habilidades únicas, específicas. E se você nunca viu a matriz de referência, para você é um mundo totalmente novo. Você estudava só decorando, e a partir de agora você entende que decorar funciona. Até certo ponto funciona, claro. Se você decora a matéria, você vai conseguir resolver questões, você vai ver aquela palavrinha-chave que você decorou e você vai acertar uma ou outra. Mas o Enem vai jogar questões totalmente diferentes, inéditas, às vezes sobre o mesmo conhecimento. Então, leiam a matriz de referência e é possível encontrar até materiais na internet que relacionam a habilidade 27 com questões relacionadas à habilidade 27. Habilidade 15, aí tem, eu não decorei, claro, né, mas é só você jogar a matriz de referência no Google que você encontra, questões relacionadas a cada uma das habilidades. E a partir disso você vai identificando padrões e percebendo que, opa, o Enem é uma prova tão inteligente que parece ser uma prova de decoreba, só que no fundo não é. Não é. Não é. Eu acho que isso é até legal, porque a prova viva de que o Enem não é simplesmente decoreba é que a gente faz o Enem todo ano e a gente consegue ter boas notas de forma relativamente consistente. Sim. Porque, por exemplo, o Humberto, não sei se vocês sabem, mas ele tira essas notas grandes no Enem mesmo sem estudar para a prova. Sim. E não porque, assim, ele é necessariamente um crânio, um gênio. Mas é porque a prova do Enem ela exige apenas um raciocínio por trás dos exercícios. E quando você aprende isso, fica muito mais fácil você manter uma consistência de notas elevadas dentro da prova. Eu fiz o Enem esse ano, Humberto, e também consegui de novo os 800 pontos na prova. E muito aluno mandou mensagem falando: nossa, Vini, como que tu ficou 2 anos sem estudar e conseguiu de novo tirar 800 pontos? E eu falo, porque o Enem não é decoreba. O Enem é uma prova que demanda esse conhecimento interdisciplinar, esse raciocínio que você tem que construir. E quando você consegue entender a lógica por trás da prova, até correlacionando com essa matriz de referência, que inclusive eu acho que pode ficar até com uma tarefa de casa pro pessoal, né? Pesquisar a matriz de referência. Pesquisar a matriz de referência. Tipo, sai da live, vai depois no Google, pesquisa a matriz de referência e pega aí um mês pra você ficar estudando ela com calma, pra ficar entendendo o que tá por trás dela e tenta correlacionar isso com as questões do Enem quando você estiver praticando. Porque isso vai facilitar muito o seu aprendizado, pra você perceber que às vezes aquilo que parece ser muito difícil e que você acha que é um problema de conteúdo, não é necessariamente conteúdo em si, mas pode ser essa falta de não conseguir interligar, né, interrelacionar os conteúdos de forma consistente pra poder chegar ali num resultado claro dentro da questão. E... Posso fazer um comentário? Claro, todo. Isso que você está falando, de estudar a matriz de referência, para mim também está sendo novidade. Eu sabia que existia matriz de referência, mas eu nunca tinha parado para pensar quão importante ela é. Esse ano, depois de eu ter conversado com esse professor, vou até falar, professor Felipe Pereira, grande professor Felipe Pereira de linguagens, a técnica de ensino dele é por meio das habilidades. Tem gente que fala, linguagens é interpretação. Sim. Ele fala, não, é justamente o contrário, linguagens não é interpretação. Em todas as provas do Enem, desde 2009 até 2022, sabe quantas vezes a palavra interpretação apareceu numa prova de linguagens? Quantas? Uma? Uma vez. Caraca. Apareceu a palavra interpretar. Como é que o Enem de linguagens é uma prova de interpretação se não fala para interpretar nada? É muito mais a fundo, o buraco é mais embaixo, essa expressão é clara. É clara. Claro, o buraco é mais embaixo, tem muito mais por trás do Enem do que vocês conseguem imaginar. Eu estou aprendendo isso agora e procuro transmitir para as pessoas aqui no meu canal. Lá no meu canal, aqui é o Vinícius, mas o buraco é mais embaixo. Sim. E realmente, quando você entende que o Enem está cobrando essas outras habilidades, vira o jogo para você. E eu estou procurando aprender sobre a matriz para justamente trazer para os meus seguidores essas informações de como estudar da melhor maneira. Ninguém quer perder 8 horas por dia para ser aprovado na faculdade. A pessoa quer entrar na faculdade do jeito ótimo, do jeito mais otimizado possível. Porque precisa de tempo de lazer, precisa de tempo de descanso. Sim. Não é só ser aprovado. Como é que você vai entrar na faculdade se você já está exausto? Exausto, perfeito. Foi aprovado, mas e aí? E aí, como E é que aí? faz? E isso é muito importante, e eu acho que linka muito com o tema do nosso evento, que é assim, o direcionamento é ajudar o pessoal que fez a prova, não foi bem, e vai fazer mais um preparo. E muitas vezes deve ter aí um pessoal que está assistindo a gente, que talvez se esforçou muito no ano passado, fez um preparo exaustivo e não chegou na nota que queria, mas talvez por conta de que a direção não estava adequada, ele estava fazendo um esforço
na direção errada e isso não fez com que ele pudesse progredir. Talvez tendo essa noção de que, nossa, mas era dessa maneira que eu tinha que encarar esse conteúdo, era dessa forma que eu tinha que correlacionar aquilo na questão, essa pessoa poderia ter um desempenho melhor. Talvez ela se esforçaria menos naquele ano para poder atingir o resultado que ela almejava e poderia ter um desempenho muito mais significativo, muito né? melhor. Imagina, a pessoa, ela tá parada, ela vai dar 1000 passos à frente. Vai dar 1000 passos naquela direção. Só que lá no início, faz de conta que ela virou 1 grau para a direita e vai dar 1000 passos. Olha a distância. Sim. Quando ela terminar esses 1000 passos, ela está muito afastada. Muito afastada. Na posição inicial e na posição 1 grau virado. Às vezes, um mínimo ajuste lá no início, na sua base, no seu fundamento de como vai estudar para o Enem, muda radicalmente o seu resultado. Não estou dizendo que a pessoa que estudou de um jeito mais decoreba estudou errado, mas ela estudou errado para o Enem. Talvez se não tivesse estudado assim, teria até um desempenho melhor. Talvez conseguiu a aprovação, não conseguiu, mas poderia ter ido melhor e com menos esforço, né? Sim. A pessoa que foi aprovada, parabéns para a pessoa. Se estudou do jeito certo ou errado, não importa. Foi aprovado, é isso que importa. Perfeito. Mas quem não foi aprovado, às vezes por causa de uma questão, às vezes por causa de 1/10. Isso se alia àquilo de início que a gente falou. Vai com calma, cara. Vai com calma, alinha as suas premissas iniciais do estudo, alinha o seu plano de longo prazo, que se você começar certo, o seu resultado vai ser muito melhor. Perfeito. E Humberto, tu falou de alinhar as premissas do estudo, fazer esse planejamento. E eu acho que isso já pode até linkar com um outro ponto que a gente tem que ressaltar para o pessoal. A gente não comentou isso ontem na live com a Gabi, mas eu acho que é importante, que é o próprio planejamento para o aluno começar a estudar. E um primeiro ponto que às vezes o pessoal, né, acaba banalizando é a questão do material a ser usado. Eu acho que definir um material logo agora nesse começo de preparo e até pensando assim no material que o aluno usou no ano anterior e fazer uma comparação de que forma que ele pode melhorar isso pode ajudar, né? Então, investigar, poxa, será que no ano passado eu usei um bom material? Porque às vezes o aluno ele usou um curso que não era o adequado para a prova do Enem, não era a melhor opção possível e ele acabou não tendo um melhor aproveitamento. Então, o que tu poderia dizer em relação a materiais de estudo? Para o aluno poder, assim, selecionar algo que seja adequado para ele poder tirar o melhor proveito no preparo. Eu acredito que o melhor material é aquele especializado para o Enem. Sim. Se você vai fazer o Enem, você tem que fazer algo direcionado para o Enem. Sim. Se você vai fazer a FUVEST, tem que fazer algo relacionado à FUVEST. É claro que no fundo, se a pessoa está dedicada, qualquer material vai dar resultado. Sim. Mas qual material vai dar o máximo resultado possível? Aquele que é direcionado. É o direcionado para o Enem, é o que entende o Enem a fundo. Eu não conheço tanto de materiais, de marcas diferentes, isso eu não tenho propriedade para dizer. Sim. Eu posso falar da minha experiência com mestres do Enem, o foco é mestres do Enem. Então, quando eu falo de Enem, é Enem. É Enem. E isso entra em contraste com outros cursinhos, por exemplo, que as pessoas não gostam, às vezes não se adaptam à metodologia justamente porque o cursinho, qual que é o foco dele? Quantidade. Então ele tenta ensinar tudo, sendo que muitas das matérias não vão cair ou do jeito que é ensinado não vai cair. Exato. Aquela coisa, né? Atira para vários alvos e não acerta nenhum no final do processo. É isso. E funciona por quê? Em quantidade, vamos botar 1000 alunos. Se 100 forem aprovados, eles pegam 100 aprovados, nem fala dos outros. Então é essa a questão. Como eles pegam em quantidade, atira para todos os lados, alguns vão ter resultado, é aquilo que a gente falou, vai chegar lá, alguns. Só que poderia ser mais se fosse mais direcionado. Show. Então tu diz assim, mais aquela questão de o aluno procurar exatamente materiais que sejam direcionados àquilo que ele almeja. Ele quer a prova do Enem? Então vamos buscar materiais que sejam centrados na prova do Enem. Sim. Perfeito, perfeito. Concordo com isso, eu acho necessário mesmo. E até assim, de forma complementar, a gente falou de planejamento quanto a materiais de estudo. Mas em relação à delimitação de metas, tu acha que isso é importante? É necessário começar a fazer isso desde já para ter uma noção de como que vai ser o estudo a longo prazo? O que tu acha? Cara, vou ser bem sincero com você. Eu sou mais o especialista na parte das aulas, do conteúdo, de ensinar da maneira mais voltada para o Enem. Sim. Isso de técnicas de estudo, já falei bastante, só que eu não entendo tanto de técnicas diferentes. Eu até quero saber de você, porque você é mais o especialista, você tem Que aquela isso? pose, assim, né? Você passa aquela pose imponente. Vocês viram minha moral, né, gente? O mestre do Enem falando isso pra mim. Tô me sentindo honrado. O mestre das técnicas de estudo. Eu jogo a pergunta para você,
Vini, que eu acho que Perfeito. você vai saber responder melhor. Olha, eu acho que é necessário sim, Humberto. Principalmente porque isso torna mais claro todo o caminho que você vai traçar ao longo do ano. Eu acho que se você estuda sem metas de estudo, você meio que está percorrendo um caminho sem ter noção se esse trajeto que você está realizando vai te levar ao que você quer alcançar. E quando eu falo de meta, eu acho que duas principais metas elas são importantes. Uma primeira meta é uma meta que eu falo que é em relação à conclusão do estudo teórico. Então o aluno tentar colocar ali prazos para ele ir avançando no assunto teórico, até para ele tentar chegar na prova com um bom domínio. Porque se o aluno ele não tem esse planejamento de, poxa, quantos assuntos ele vai ver por semana, como que vai ser a visualização dessas matérias ao longo do tempo, ele pode chegar lá em outubro tendo visto 50% dos assuntos de física. E aí, cara, é problema, porque não dá, né, tempo de ver tantos assuntos em um tempo mais escasso. E outra meta importante, além desse planejamento teórico, é a meta de o aluno estipular desenvolvimento nas questões. Então, poxa, até o mês de setembro eu quero estar fazendo 80 acertos na prova do segundo dia do Enem. Ótimo. Pô, uma meta boa, uma meta plausível para poder evoluir até lá e trabalhar isso, principalmente metrificando o estudo no dia a dia. Eu gostava muito, e eu falo isso bastante pro pessoal nas redes sociais, de que o aluno ele é como se fosse um atleta. Ele está se preparando para uma competição olímpica e ele é um atleta que está lá todos os dias treinando, estudando, só que ao mesmo tempo que ele é o atleta, ele é o próprio treinador, porque ele é quem controla as métricas do desenvolvimento dele. Então ele tem que saber quantas questões ele está fazendo por dia, como que está sendo o desempenho nessas questões, como que ele está sendo o avanço dele na teoria, porque daí se ele sabe exatamente como está sendo a produtividade do estudo, ele pode olhar para aquela situação e falar, olha, aqui eu estou indo bem, eu vou manter dessa maneira, aqui eu estou indo mal, eu posso fazer alguma modificação. Sei lá, eu estou indo mal em matemática, vou colocar mais um dia na semana para mim estudar matemática, vou reduzir meu tempo de história, por exemplo. E a partir dessas metas ir guiando o desempenho dele, porque ele vai ter um caminho lógico para ser alcançado, ele consegue traçar esse estudo de forma mais linear e ter melhores resultados. Sim. Não sei se você concorda, mas eu acho que é isso. Olha a profundidade do que você está falando. O Vinícius está falando estudar para o Enem. Você ser o seu próprio treinador e você chegar lá. Mas vai muito além disso. Isso é lindo o que você falou, porque a pessoa, depois de ser aprovada na faculdade, ela vai viver a vida dela. Ela vai estudar na faculdade. Então, de nada adianta você entrar na faculdade totalmente imaturo, sem você saber como estudar, sem você saber se autogerenciar. Então, é muito mais profundo do que simplesmente você estar se planejando para entrar na faculdade. Você não quer entrar na faculdade, você quer se tornar um médico, se tornar um engenheiro, você quer seguir a sua vida inteira. A aprovação na faculdade é só o início. E se você tem a maturidade de você entrar na faculdade do jeito certo, para que você chegue de um jeito maduro na faculdade, a sua vida vai ser muito melhor do que se você entrar de qualquer jeito. Essa maturidade que você falou, cara, é genial, é imprescindível e quase ninguém tem. Quase ninguém tem. A pessoa estuda de qualquer jeito e acha que quando entrar na faculdade vai ser assim também. Não vai. Não vai. E às vezes se entra na faculdade, porque se não tiver um controle adequado, dificulta 10 vezes mais o caminho. É muita ideia de encarar o estudo como se fosse um trabalho. Poxa, eu vou ter que fazer mais um ano de estudo, mas é pensar que tudo tem que ser organizado de forma racional. É entender que, poxa, aquele desempenho na lista de questões não é simplesmente um número qualquer, é algo que diz respeito à sua evolução, ao seu progresso, ao que você pode melhorar, evoluir, corrigir, para exatamente ir desenvolvendo ao longo do tempo. Eu acho isso legal. E agora, Pode falar. Assim, eu queria fazer só um comentário de você observar os seus acertos, você evoluir, quando você evoluir, parabéns para si mesmo, dá os parabéns. Sim. Só que eu acho que o importante é ter sangue frio, de você não se apegar demais a um resultado. Sim. E isso é para a vida, não é só para os seus estudos. Por exemplo, errou uma questão, fica o dia inteiro mal. Oh, terrível, eu errei aquela questão. Você já errou aquela questão. Se você ficar se martirizando por isso, você só está perdendo tempo. Você está se apegando demais e às vezes esse apego faz tão mal, mais mal do que errar a questão em si. Às vezes aquela era uma questão difícil, não valia tanto ponto, você não precisa se sentir tão mal assim. É contraproducente você ficar se martirizando por causa disso. Mas esse sangue frio também é maturidade. Com certeza. É claro que no início você vai se sentir mal, você vai se sentir um lixo por ter errado uma questão. Às vezes é uma questão fácil que faria muito ponto pela TRI. E esse jogo de cintura, essa maturidade, esse sangue frio é algo que você desenvolve com o tempo. Só que se você sabe que você deve fazer isso, eu acho que se você, lá no fundo, você sabe que não precisa ter todo aquele medo das questões, toda essa martirização, você consegue, vamos colocar assim, você sabe que está errado você ficar um dia inteiro sofrendo por isso. Se você sabe,
Tudo bem, quando acontecer de novo, você observa isso de fora e você pensa, não preciso me sentir assim. Você observa de forma mais racional. Por que eu errei? Racional. O que eu tenho que fazer para corrigir? Racional. Pronto, é isso. Mas isso não é fácil. Não é fácil. Não é fácil fazer. Eu não tô falando que é para todo mundo tá super tranquilo ao errar uma questão fácil. Não. É difícil você ter essa maturidade, mas é algo que você deve desenvolver ao longo do ano. Porque não é algo que você vai parar de desenvolver quando entrar na faculdade. Exato. Vai desenvolver ainda mais quando entrar na faculdade. Ainda mais, perfeito. E até para poder ir melhorando os erros no decorrer do tempo, porque eu acho que inevitavelmente a gente erra muitas questões ao longo do ano e ter essa noção de encarar aquelas métricas com mais seriedade, buscando ter esse lado mais maduro e racional, é o que vai fazer o aluno evoluir, é o que vai fazer ele entender o problema para poder traçar uma correção eficiente, né? E, nossa, Humberto, eu queria levantar aqui uma questão que a gente não comentou no episódio 1 do evento, mas eu acho que é importante, porque no fundo, isso aqui deve estar batendo no coraçãozinho da galera que vai fazer a prova do Enem nesse ano, que é o seguinte: o Enem 2024 vai mudar. E muitos encaram isso com um olhar mais pessimista. O que tu poderia falar para o pessoal em relação a como encarar essa situação? Até pensando no sentido de organização nos estudos. Se o aluno ele tem que, estudar em grande volume ou se ele tem que ser um estudo mais contido, procurando ter os devidos momentos de lazer. Como encarar essa situação de pressão com a ideia de que o Enem ele vai mudar e que talvez pode se tornar uma prova mais complexa? Isso é tudo suposição. O que você diria a respeito disso para a galera? É o seu tempo. É uma boa pergunta. É uma pergunta profunda, porque, poxa, eu fico pensando assim, a galera que vai fazer o Enem em 2023, eu pelo menos me sentiria um pouco pressionado com essa ideia de que o Enem vai mudar e a gente vai encarar uma coisa diferente no ano de 2024. Só que ao mesmo tempo em que isso talvez pode ser um fator que pode te prejudicar, pode ser talvez analisado por um viés mais racional que não seja tão negativo, né? Em relação a encarar a prova. Cara, eu acho que é muito difícil você encarar de um jeito positivo algo que você não sabe. Desconhecido. O desconhecido não dá. Falar aqui é muito bonito. Ah, tá tudo bem, pode ser que a prova melhore. não dá pra falar assim. Porque as pessoas estão com medo. As pessoas estão vendo que o Enem 2023 pode ser a última chance tradicional de elas entrarem na faculdade. Então o medo tá aí. Não dá pra jogar o medo pra debaixo do tapete e fazer como se fosse uma prova qualquer. O mais importante, eu colocaria duas coisas. Primeiro, pode ser o último Enem no formato atual. Então acabou a brincadeira. Não dá mais para fazer de qualquer jeito, não dá mais para ficar experimentando. Tem que ir com quem sabe, tem que ir e estudar da melhor maneira possível. Só que também tem esse sangue frio. E é difícil ter esse sangue frio quando você está de frente ao desconhecido. E como você ter esse sangue frio? Primeiro, seguindo com quem sabe do assunto. E segundo, você desenvolvendo essas metas, você percebendo a sua própria evolução, você fica mais tranquilo. Show. Você entende que você está indo no caminho adequado. Você está no caminho adequado. Confia em si mesmo. Confia em si mesmo porque você está em boas mãos, você sabe o que está fazendo. Se você não sabe, procura quem sabe. Tenha humildade de procurar quem sabe. Porque se você tentar inventar da própria cabeça, pode ser que não seja da forma ideal. E precisa ser da forma ideal agora. Precisa ser. É aquela ideia de que não pode errar. Você tem uma chance. Pois é, mas em partes. Em partes. Não é assim, acabou. Não é, eu acho. Eu acho que isso tem muita correlação com o aluno pensar de forma mais pragmática. Pelo menos, se eu tivesse no lugar do pessoal que vai fazer o Enem em 2024, eu gostaria de pensar assim: beleza, o Enem vai mudar. Talvez pode se tornar uma prova difícil, pode se tornar uma prova fácil, não tem como saber, é desconhecido, isso gera uma angústia, mas o que eu vou procurar fazer é realizar aquilo que deve ser feito da maneira adequada. Então essa é a ideia de você chegar nas pessoas certas, aquelas que podem realmente te ajudar, que sabem o que funciona, tentar seguir esse direcionamento, porque você sabe que, poxa, aquilo gera resultado, gerou resultado para aquela pessoa, gerou resultado para os alunos dela, para que daí, a partir disso, você pelo menos tenha a tranquilidade de que, olha, você não sabe se você necessariamente vai passar, mas você sabe que você tá fazendo a coisa certa, que é aquilo que tá te levando pro caminho adequado, né? Que você tá dando o seu melhor. O seu melhor e na direção correta. Você tá dando o seu melhor na direção correta. E aí... O resultado que vier é o resultado que tinha que ser. Se tiver que fazer o Enem 2024, que seja, que venha a prova, seja como for, faz da melhor forma. Só que ficar com esse medo por trás, primeiro, é natural, não dá para arrancar o medo. Só que não se apegue ao medo. Entenda o medo, olhe o medo ali
e haja racionalmente. Racionalmente, fazendo a coisa certa, né? Literalmente isso. Poxa, eu sei como estudar, eu tenho já os meus materiais, a gente comentou aqui, eu sei que eu preciso metrificar meu estudo para ver minha evolução, pronto. Eu vou fazer isso e de pouco em pouco eu vou evoluindo até atingir o resultado. É mais ou menos Sim, essa lógica, né? Sim. Pô, perfeito, perfeito. E, Humberto, cara, em relação a essa organização, a gente já falou de muita coisa, a gente começou comentando sobre essa ideia do aluno começar de forma mais lenta, né, mais sutil e aumentando a intensidade gradualmente. Nós falamos sobre essa questão da visualização teórica, de saber relacionar as disciplinas entre si por conta da estrutura do Enem, falamos da matriz de referência, falamos dos materiais de estudo que são importantes que sejam direcionados para o Enem. E a gente também chegou a comentar agora sobre essa questão da ansiedade com o Enem 2024, falamos também da metrificação. Tem mais alguma coisa que você fala que, nossa, isso aqui é importante pro pessoal que vai recomeçar os estudos? Lembrando, galera, que muito do que a gente tá falando aqui hoje é um complemento daquilo que a gente já falou na live de ontem com a Gabi. Então, se você não chegou a ver a live, depois volta aqui no canal do YouTube, assista essa live, porque a gente deu muito conteúdo importante, talvez algumas coisas até basilares, para você entender o que a gente tá aprofundando aqui hoje, e depois você termina de assistir essa live ou reassiste ela novamente para complementar tudo. Mas, mestre, alguma coisa que você falaria assim, nossa, isso aqui também é importante, ou você acha que é isso? Não, acho que dá para complementar sim, e muito importante é a forma de você estudar. Tem gente que só estuda por questão. Por exemplo, vai fazer simulado, errou uma questão, revisa. Errou uma questão, revisa. Errou uma questão, revisa. Não gosto de estudar só por questão. E não gosto de começar o ano estudando por questão. Não faz sentido começar o ano estudando por questão se você ainda tem bastante teoria para reforçar. Sim. Ah, mas eu já sei toda a teoria. Não sabe não. Não sabe não, senão teria sido aprovado. Sim. Porque a teoria é extremamente importante, mais do que a teoria é a inter-relação entre todos os conhecimentos. Física, química, biologia, matemática, às vezes até a parte de geografia dos combustíveis fósseis, você tem que entender. Então a teoria é essencial, e se tem alguém que diz para só estudar por questão, tá mentindo para você ou não entende o que é o Enem. A teoria é muito importante, e não toda a teoria, a base. A base. Teoria de matemática básica, tem gente que não estuda, só decora como fatorar, mas o que é a fatoração? Por que você está fatorando? O que é o mínimo múltiplo comum e por que você utiliza aqui ou ali? Não só decorar, você entender a teoria por trás da matemática básica, física básica, química básica, biologia básica. Tipo, o que é a vida na biologia? Você vai estudar as organelas de uma célula, mas não entende a definição de vida? A célula é a unidade fundamental da vida. E por que as pessoas estão só decorando as organelas? Não faz sentido se você não entende o porquê por trás, a base por trás, os fundamentos por trás, do que você só ir fazendo questão. Não faz sentido estudar só por questão pelo Enem. Eu recomendo que as pessoas comecem a fazer simulados. Não agora, eu acho que agora. Até porque fevereiro, pô, ninguém vai voltar a estudar no pique em fevereiro. É, exato. E que nem eu falei, ninguém é uma máquina. Não faz sentido você começar agora no pique. Vai aos pouquinhos, ao longo dos meses você começa a resolver mais questões, começa a introduzir os simulados, cronometrar, e aí você vai entendendo as suas metas. Faz muito mais sentido, com uma base mais fundamentada, com uma base teórica mais construída, você resolver as questões de uma maneira muito melhor. Perfeito. Eu acho que isso é importante e para tu ver como que isso é relevante, porque ontem um dos pontos que a Gabi levantou foi exatamente isso. Ela falou sobre a importância de você utilizar, principalmente no primeiro momento do ano, para se aprofundar na teoria e ter esse domínio teórico bem consolidado. Porque como a gente está num primeiro instante do preparo, se o aluno não aproveita esse momento em que ele tem bastante tempo até a prova e foca no estudo exclusivamente por questões, ele vai chegar lá na frente com toda essa lacuna, toda essa deficiência. Ele vai ser o aluno mais ou menos em cada assunto. Ele não vai ser o aluno bom em cada assunto. E isso é problemático para o Enem, porque o Enem, ele, principalmente pra galera que almeja curso concorrido, ele sempre vai demandar ali aquelas minúcias, aquele desenvolvimento bom de cada assunto, porque não dá pra você ser mais ou menos, não ter uma noção concreta dessa base. Senão, até porque você não vai conseguir nem correlacionar. Já é difícil você acertar as questões isoladas, que abordam apenas um conteúdo, quem dirá acertar as questões que correlacionam mais de um tópico ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso é um ponto relevante também pra ressaltar. Pode, claro. Sobre isso de relacionar os conteúdos, eu acredito que muita gente que acompanha o meu canal já conhece essa dica, mas tem gente que acompanha o seu e ainda não ouviu essa informação. Muito melhor do que você só ver videoaula é você acompanhar canais de curiosidade científica. Tem um canal brasileiro muito legal, chama Ciência Todo Dia. Eles apresentam ciências, né, dados científicos de uma maneira muito mais interdisciplinar e lúdica, e é uma maneira muito melhor de você aprender. Por exemplo, não vou nem comentar sobre curiosidade científica em si, vou falar sobre história. Sabe
Um filme que eu vi recentemente que eu achei muito legal. Qual? Jojo Rabbit. Já ouviu? Não, Jojo Rabbit. Nunca assisti. É a história de um menino na Alemanha nazista. Ele é nazista. Tipo, ele acha que é nazista. Ele tem 10 anos de idade e ele gosta do Hitler. Ele, caraca, Hitler é mó da hora. É um filme de comédia. É maravilhoso. E você... Alguns tópicos de história, tipo, você entende o contexto da Alemanha nazista naquela época. Pô, o Hitler tá perdendo a guerra e aí tá todo mundo na miséria, só que o Hitler tava comendo unicórnio todo dia. Aí isso mostra que a Alemanha tava na miséria no fim da guerra. Tava todo mundo puto com Hitler, porque tava todo mundo morrendo na miséria e o Hitler tava lá tranquilinho. Então, eu acho que isso me ensinou muito mais história do que decorar os tópicos de história de um livro. Eu aprendo muito mais ciência em canais de curiosidade científica do que decorando o tópico de um livro. Você consegue aprender de verdade de formas muito mais interdisciplinares do que só decorando o tópico de apostila. Falei de história, falei de ciências, tem outros canais de curiosidade científica que eu trago no meu canal, que eu trago, já postei no Instagram sobre isso. Com certeza você também conhece canais legais. Sim. É uma forma mais legal de aprender, é uma forma mais século XXI de aprender. É uma forma mais Enem de você aprender. Não é só ver canal de curiosidade científica. Não faz sentido. Mas muita questão do Enem eu só acertei porque eu lembrei de um vídeo que eu vi. E eu acertei assim, ó, em questão de segundos. Bati o olho na questão e lembrei, vi um vídeo sobre isso naquele canal lá. Nem precisei ler a questão direito. E acertei. Tem gente que ficou 10 minutos tentando decifrar a questão, sendo que eu fiz em 5 segundos. Por quê? Porque eu tinha o conhecimento fundamental por trás. Perfeito. Eu acho e dá até para o pessoal, de forma complementar, ter esse domínio teórico basilar, que seria o que o pessoal já faria para a prova do Enem, e complementar principalmente com isso. Porque, poxa, o aluno às vezes ele já sabe que a fórmula de física associada àquela determinada lei de Newton é a fórmula X. Mas quando ele assiste aquela curiosidade e correlaciona aquilo com um fato do meio ambiente, uma curiosidade científica específica, ele consegue contextualizar e trazer mais significado àquilo, do que apenas ter... Eu acho que essa é a palavra, né? Eu juro. Eu falei, eu jurei que o Humberto ia falar a mesma coisa. Porque eu acho que isso é a ideia, de você trazer uma significação pro assunto e não simplesmente ter a informação por ter a informação. Voltando até no aspecto da matriz de referência do Enem, né? Pra ter uma lógica por trás daquilo. E faz toda a diferença, porque a prova do Enem exige isso. Teve uma questão que caiu na prova do Enem deste ano, do Enem 2022, que era a questão do PCR relacionado ao Covid-19. Eu acertei porque eu tava assistindo um vídeo aleatório que falava sobre a vacina relacionada ao Covid-19, comentava sobre a técnica PCR. Era uma curiosidade, era um conhecimento a mais. E por acaso foi útil no dia da prova do Enem. E várias outras questões do Enem já seguiram essa lógica nesse sentido, sabe? E é divertido você aprender assim. O estudo não precisa ser um negócio martirizante pra você. Porque se for, você não dura o ano inteiro. Você vai sucumbir a essa miséria de decoreba e no fim das contas você não vai ter memorizado o que você precisa para fazer a prova. Exato. Não é memorizar, é ter significado. Se você entende o significado, eu nunca mais vou esquecer que a Alemanha nazista no fim da Guerra Mundial estava na miséria. Tipo, eu não sou de humanas, eu só decorava humanas na escola. Comecei a me interessar por humanas depois. E é lindo quando você percebe que você nunca mais vai esquecer uma informação se você atrelar significado a ela. Eu acho que isso até explica o porquê que às vezes a gente consegue bem no Enem ficando um tempo sem estudar, e que pode servir de uma lição pro pessoal também tirar esse aproveitamento que a gente consegue ter. Que eu lembro até de quando eu estudava pra prova do Enem. Tudo começou a ficar mais fácil, mais simples, quando eu comecei a conectar os pontos. Eu lembro de terminar o estudo teórico de física e perceber que aquele assunto de eletrostática se correlaciona com o assunto de movimento uniformemente variado, que vai falar, por exemplo, com o assunto de ondulatória. E aí quando tudo fica bem muito correlacionado, aquela teia de aranha muito bem interligada, você começa a entender que, poxa, não é de um todo inútil aquele assunto. Aquele conhecimento tem uma informação, né, importante. Aquele conteúdo que você estuda, que você fala, pra que eu preciso estudar isso? Tem uma relevância por trás. E fica mais fácil você aplicar aquilo numa questão, de você trazer à tona aquele conhecimento e ter um bom desenvolvimento, né? Sim. Se você está aprendendo de um jeito certo, não é mais informação, é menos informação. Por exemplo, o vídeo de curiosidade científica. Um vídeo de curiosidade te ensina 5, 6 assuntos que você passaria horas vendo videoaula e iria apagar da sua mente em poucos minutos, em poucos dias. Sim. Um vídeo de 5 minutos bem assistido, com significado, tem muito mais valor para o estudante que vai fazer o Enem do que horas e horas e horas de videoaula tradicional. Sim, perfeito. E, mestre,
tem uma mensagem final que, assim, você acha que é importante passar pro pessoal? Ou alguma outra complemento de dicas, se você tiver também, pode ficar à vontade para passar pra galera, que você acha que é relevante. Porque se você tiver, pode passar, o tempo é seu. Sim. Eu tinha mais uma coisa para falar sobre Vambora. revisão. Revisão. A gente até preparou um material, Pode postou, ser. acho que foi no seu Instagram que a gente falou verdade. de revisão. E uma recomendação que eu tenho para quem, principalmente nesse início do ano, precisa relembrar quais assuntos têm mais dificuldade, quando eu estava preparando as aulas dos mestres do Enem, principalmente a parte de elétrica. A parte de elétrica, na escola eu nunca aprendi direito, eu sempre empurrava com a barriga, não gostava de elétrica. Então eu tive que reassistir uma playlist completa de física elétrica para eu conseguir ensinar com propriedade aquela parte nos mestres do Enem. E eu confesso que elétrica virou a parte que eu mais gosto. É a parte que eu mais gosto da física agora porque eu aprendi de verdade. E o que eu fiz para aprender de verdade e preencher as lacunas? Porque é tipo isso, você sabe as fórmulas, você sabe, decorou algumas questões, mas você não sabe preencher as lacunas de informações. Como que eu fiz para preencher as lacunas e ver quais matérias eu ainda estava deficiente na parte de elétrica? Peguei uma playlist, vi a playlist inteira em velocidade 2 vezes, e quando o professor falava uma matéria que eu já não lembrava tanto, aí eu vi em velocidade 1. Aí eu tentava resolver uma questão daquilo. É algo que eu já vi de cor e salteado? Passa rapidinho, mas assiste em velocidade 2 vezes. Se você tem esse panorama geral de em um dia, vamos colocar assim, revisar uma playlist completa de um assunto, você consegue ter uma visão mais holística, que é inclusive o nome da metodologia que eu aplico nos mestres do Enem, metodologia holística. Você tem essa visão mais global e percebe que é muito menos assunto do que você imagina. Você não precisa passar semanas estudando elétrica. Você precisa entender os fundamentos da elétrica e é isso que eu defendo no meu canal. Menos é mais. Ensinar menos, ou seja, ensinar mais do que o aluno realmente precisa e menos do que ele não precisa. Aprofundar nos tópicos necessários, Os aquilo que é tópicos importante. necessários e não só os tópicos, a relação entre eles. O significado entre eles. Relacionando. Perfeito. Eu acho legal porque ontem a gente também falou de revisão. Eu lembro que eu falei com a Gabi sobre isso, só que a gente falou em outro viés. A Gabi tinha comentado principalmente sobre o Anki e revisão diretamente guiada por questões, e você trouxe à tona a questão dessa aula em 2x, que também é prático, porque o aluno não gasta muito tempo. Ele vai colocar a aula em 2x, vai perceber todas aquelas informações de uma só vez, e quando ele notar que tem alguma coisa que, foi esquecida ou que é determinante ali para ele aprender, ele vai dar a devida atenção, como você fazia nas questões, para poder meio que aprofundar e captar aquilo de forma mais detalhada, né? Sim, com certeza. Perfeito. E, galera, deixa eu até pedir uma coisa pra vocês. Pra você que tá assistindo nossa live até agora, deixa um like aqui nessa live se você tá gostando do conteúdo. A gente não tá cobrando nada pra fazer essa live aí pra vocês. A ideia é trazer o conteúdo gratuito pra literalmente ajudar você que tá recomeçando os estudos pra prova do Enem. Então só deixa um like que a gente já vai ficar muito feliz. A gente vai saber que vocês gostaram e vai trazer mais conteúdos também, sempre dentro dessa lógica, tá? E, mestre, mais uma coisa. Tem algum item complementar que você acha importante de comentar pro pessoal que vai recomeçar os estudos, algo essencial, ou fica mais ou menos dentro desse panorama? Eu acho que vamos seguir nessa ideia do menos é mais. Eu acho que a gente já acrescentou muito, já trouxe muitas informações, e se a gente for continuar falando, vai ser mais para enrolar. Eu acho que já deu de informação, eu acho que já teve muita informação valiosa. Se as pessoas procurarem matriz de referência, procurarem fazer essa revisão de um jeito mais inteligente, vendo as aulas em 2x, já muda o jogo. O que a gente passou aqui, inclusive, obrigado por ter me chamado, estou adorando essa live aqui, sinto que a gente está muito bem fazendo, e acho que realmente acrescentou na vida das pessoas. Se vocês que assistiram até o fim aplicarem o que nós trouxemos aqui, com certeza o estudo de vocês vai evoluir e mais do que um notão no Enem, vocês conseguem a aprovação na faculdade, que é o que as pessoas no fundo estão buscando. E foi muito legal participar, de verdade. Eu acho que o ponto-chave aqui, além de toda essa revisão, tudo que a gente já falou, é tranquilidade. Tenha a tranquilidade, tenha a compaixão consigo mesmo de não ter que dar o seu melhor todos os dias. Tem gente que não consegue dar o seu melhor um dia ou outro. Tem gente que precisa, às vezes, tirar uma semana longe dos estudos porque está completamente saturada. Isso é normal. Nós somos humanos. É aquilo que eu falei lá no início. Nós somos humanos e tudo bem ter compaixão, tudo bem ir aos poucos. Vai ter dias melhores, vai ter dias piores. Só não para. Não para. Faz um pouquinho todos os dias. Se tiver que parar, tudo bem, mas volta o mais rápido possível. Porque esse Enem, o Enem 2023, é o Enem da verdade, porque depois a gente não sabe como vai ser. Então não é porque está difícil que você deve desistir. Não é porque está difícil que você deve desistir.
siga em frente, tenha compaixão consigo mesmo, tenha garra e lembra, você quer ser aprovado na faculdade, você quer ser médico, você quer ser engenheiro. Pensa nessa sua aprovação, pensa como vai ser depois de você entrar na faculdade. A maturidade que as pessoas estão desenvolvendo ao longo desse ano de estudo é valiosíssima. Valiosíssima e eu tenho certeza que vai ser útil pelo resto da vida de todos vocês. Perfeito, mestre. Primeiramente, queria, cara, agradecer pela sua participação. Foi uma honra trazer você aqui no meu canal. A galera sempre pedia, Vini, junta o Humberto pra vocês trazerem um vídeo junto. E galera, vai ter vídeo da gente junto ainda, vocês podem aguardar. Mas eu espero que realmente isso tenha ajudado o pessoal. Não tenho dúvida de que quem prestou atenção em tudo que a gente falou, que anotou e que vai aplicar isso na prática de agora em diante nos estudos, vai conseguir ter um melhor resultado. E é essa a ideia de principalmente fazer tudo isso que a gente listou sempre na direção adequada, fazendo a coisa certa, porque isso é o que no final das contas vai gerar um resultado positivo pro pessoal. Galera, se você não conhece o canal do Humberto, eu vou deixar depois aqui na descrição para você poder clicar e acessar. Eu acho difícil alguém não conhecer aí o pioneiro do Enem, mas se não conhecerem, confiram porque vocês não vão se arrepender, o conteúdo dele é excelente e eu não tenho dúvida de que vai ajudar vocês. E galera, mais uma vez, se puder, deixa um like aqui embaixo caso vocês tenham gostado, isso é a nossa métrica para saber. Se vocês querem mais eventos, mais lives como essa, talvez daqui a um mês, 2 meses a gente tem mais Humberto aqui trazendo conteúdo comigo. Vai ser um prazer. Cara, tem muita coisa pra gente fazer. A prova do Enem tá um pouquinho distante, então dá pra gente agregar bastante conteúdo a vocês. E, Humberto, uma mensagem de final de live pro pessoal que você gostaria de falar. Uma mensagem, eu achei que essa Pode, era a mensagem. pode ser o final tchau, pode ser o que você... Fala assim, galera, é isso. Gente, obrigado por terem assistido aqui até o fim, foi muito valioso. Ficou até melhor do que eu estava imaginando, de verdade. Eu acho que a gente trouxe no ponto as informações. E segue firme. Lembrando que a gente acabou de sair do resultado do Enem, tá todo mundo cansado, exausto, muita gente frustrada com a nota. Então, de novo, tenha compaixão consigo mesmo e eu tenho certeza que se você der o seu melhor, não vai ter nada do que se arrepender lá pra frente. É isso. Tá dito as palavras. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na live, que acompanharam do início ao fim. A live ela vai ficar gravada, porque teve muita gente que falou que não ia conseguir conferir ao vivo, porque trabalha ou tem algum compromisso na escola, /cursinho. Então, se você estiver assistindo gravado também, deixa um like aí embaixo caso você tenha gostado, deixa um comentário. A gente sempre lê todos os comentários para saber o feedback de vocês. E é isso. Muito obrigado pela participação, mestre. Foi uma honra estar com você aqui. Mestre Vini. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Bons estudos, mantenham-se no foco e agora é buscar a aprovação. Valeu!